Êxodo. Shemot. Capítulo 7. Então Iau disse a Masha: Veja, eu o fiz como criador para Faraó, e Áron, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá tudo o que eu lhe ordenar, seu irmão Áron falará a Faraó, e este deixará os israelitas sair do país. Quanto a mim, deixarei o coração de Faraó ficar endurecido. Multiplicarei os meus sinais e os meus milagres na terra do Egito, mas Faraó não escutará vocês. Então porei minha mão sobre o Egito e tirarei da terra do Egito as multidões que me pertencem, meu povo, os israelitas, com grandes julgamentos. E os egípcios certamente saberão que eu sou Iau, quando eu estender a mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Masha e Áron fizeram o que Iau lhes havia ordenado. Fizeram exatamente assim. Masha tinha 80 anos de idade e Áron tinha 83 anos de idade quando falaram a Faraó. Iau disse então a Masha e a Áron: Se Faraó lhes disser: façam um milagre, diga a Áron: pegue o seu bastão e jogue-o no chão diante de Faraó. O bastão se transformará numa cobra grande. De modo que Masha e Áron se apresentaram a Faraó e fizeram exatamente como Iau havia ordenado. Áron jogou seu bastão no chão diante de Faraó e dos servos dele, e o bastão se transformou numa cobra grande. No entanto, Faraó convocou os sábios e os feiticeiros, e os sacerdotes magos do Egito fizeram a mesma coisa com a sua magia. Cada um deles jogou seu bastão no chão, e eles se transformaram em cobras grandes, mas o bastão de Áron engoliu os bastões deles. Ainda assim, o coração de Faraó ficou endurecido, e ele não os escutou, assim como Iau havia falado. Então Iau disse a Masha: O coração de Faraó é insensível. Ele se recusou a deixar o povo ir. Vá a Faraó pela manhã. Quando ele estiver saindo para ir ao rio Nilo, fique à beira da água para se encontrar com ele, e leve junto o bastão que se transformou numa serpente. Diga-lhe: Iau, o Criador dos Hebreus, me enviou ao rei. E Iau mandou-lhe dizer: Deixe meu povo ir, para que me sirvam no deserto. Mas eu sei que o rei não obedecerá. Então, assim eu digo: por meio disto saberá que eu sou Iau. Vou bater na água do rio Nilo com o bastão que está na minha mão, e ela se transformará em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o Nilo ficará cheirando mal, e os egípcios simplesmente não conseguirão beber a água do Nilo. Então Iau disse a Masha: Diga a Áron: pegue seu bastão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre os pântanos e sobre todos os reservatórios, para que se transformem em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até mesmo nos recipientes de madeira e de pedra. Masha e Áron fizeram imediatamente como Iau lhes havia ordenado. Ele ergueu o bastão e golpeou a água do rio Nilo diante de Faraó e dos servos dele, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e o rio começou a cheirar mal, de modo que os egípcios não podiam beber a água do Nilo. Havia sangue em toda a terra do Egito. Contudo, os sacerdotes magos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas, de modo que o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não os escutou, assim como Iau havia falado. Então Faraó voltou para casa e não deu atenção a isso também. Assim todos os egípcios cavavam ao redor do Nilo em busca de água para beber, porque não podiam beber a água do Nilo. Completaram-se então 7 dias depois de Iau golpear o Nilo. Êxodo. Shemot. Capítulo 8. Iau disse então a Masha: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim disse Iau: deixe meu povo ir, para que me sirvam. Se você continuar se recusando a deixá-los ir, atingirei todo o seu território com uma praga de rãs. O rio Nilo ficará infestado de rãs, elas subirão e entrarão na sua casa e no seu quarto, estarão na sua cama, entrarão nas casas dos seus servos e estarão sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus servos. Então mais tarde, Iau disse a Masha: diga a Áron: estenda a mão com o bastão sobre os rios, sobre os canais do Nilo e sobre os pântanos, e faça vir rãs, sobre a terra do Egito. Então Áron estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs começaram a vir e a cobrir a terra do Egito. No entanto, os sacerdotes magos fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas. Eles também fizeram vir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Masha e Áron, e disse: supliquem a Iau que ele livre a mim e ao meu povo dessas rãs,
visto que quero deixar o povo ir, para que ofereçam sacrifícios a Iau. Masha disse então a Faraó: Cabe ao rei a honra de decidir quando devo fazer súplicas para que o rei, os seus servos, o seu povo e as suas casas fiquem livres das rãs. Elas ficarão somente no rio Nilo. Então ele disse: Está certo, amanhã. De modo que Masha disse: Será segundo a sua palavra, para que o rei saiba que não há ninguém como Iau, nosso Criador. O rei, as suas casas, os seus servos e o seu povo ficarão livres das rãs. Elas ficarão somente no Nilo. Assim, Masha e Áron se retiraram da presença de Faraó, e Masha suplicou a Iau por causa das rãs que ele havia enviado contra Faraó. Então Iau atendeu ao pedido de Masha, e as rãs começaram a morrer nas casas, nos pátios e nos campos. Elas foram ajuntadas em montões e mais montões, e a terra começou a cheirar mal. Quando Faraó viu que houve alívio, endureceu o coração e não quis escutá-los, assim como Iau havia falado. Iau disse então a Masha: Diga a Áron: estenda seu bastão e bata no pó da terra, e este se transformará em mosquitos em toda a terra do Egito. E fizeram isso. Áron estendeu a mão com seu bastão e bateu no pó da terra, e vieram mosquitos sobre homens e sobre animais. Todo o pó da terra se transformou em mosquitos em toda a terra do Egito. Os sacerdotes magos tentaram fazer o mesmo e produzir mosquitos com as suas artes secretas, mas não conseguiram. E vieram mosquitos sobre homens e sobre animais. Então os sacerdotes magos disseram a Faraó: É o dedo do Criador. Mas o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não os escutou, assim como Iau havia falado. Então Iau disse a Masha: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Quando ele estiver saindo para ir ao rio, diga-lhe: Assim disse Iau: Deixe meu povo ir, para que me sirvam. Mas se você não deixar meu povo ir, enviarei moscões contra você, seus servos, seu povo e suas casas. As casas do Egito ficarão cheias de moscões, e eles cobrirão o chão onde eles pisam. Naquele dia certamente colocarei à parte a terra de Gósen, onde meu povo mora. Não haverá ali nenhum moscão, e assim você saberá que eu, Iau, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal ocorrerá amanhã. Iau fez isso. Grandes enxames de moscões começaram a invadir a casa de Faraó e as casas dos seus servos, e toda a terra do Egito. O país foi devastado por moscões. Por fim, Faraó chamou Masha e Áron, e disse: Vão, ofereçam sacrifícios ao seu Criador aqui neste país. Mas Masha disse: Não convém fazer assim, pois o que queremos oferecer em sacrifício ao nosso Criador, Iau, é detestável para os egípcios. Será que não seríamos apedrejados se oferecêssemos bem diante dos olhos dos egípcios um sacrifício que é detestável para eles? Faremos uma viagem de 3 dias pelo deserto e ali ofereceremos sacrifícios a Iau, nosso Criador, assim como ele nos disse. Faraó disse então: Vou deixá-los ir, para que ofereçam sacrifícios a Iau, seu Criador, no deserto. Somente não vão tão longe. Façam súplicas por mim. Então Masha disse: Agora vou me retirar da sua presença e farei súplicas a Iau, e amanhã os moscões deixarão Faraó, seus servos e seu povo. Mas que Faraó não nos engane novamente, recusando-se a deixar o povo ir para oferecer sacrifícios a Iau. Masha se retirou então da presença de Faraó e fez súplicas a Iau. Assim Iau fez segundo a palavra de Masha, e os moscões deixaram Faraó, seus servos e seu povo. Não sobrou nem sequer um moscão. No entanto, Faraó novamente endureceu o coração e não deixou o povo ir.